Olá, sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, CIT. Meu nome é o professor Giuliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil no Unisalesiano. E, em nome do mesmo, agradeço a participação de todos nesse evento de tão relevante contribuição dentro das atualidades. O 4º CIT, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Tenho o prazer de trazer hoje para vocês um amigo, ex-professor da instituição, nosso ex-coordenador, Rubens Guillematti, uma pessoa que tem uma grande admiração e que, se não fosse ele, talvez não estaria aqui hoje. Então, Rubens, muito obrigado pelo aceite de participar desse nosso congresso e falar desse tema tão relevante, né, que é a parte da tecnologia na educação, a parte da arquitetura, tanto moderna e brasileira e tudo que tem acontecendo. Rubens, obrigado, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Adriano, não é por mim que você está aí, não, é por você, tá bom? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar falando com o pessoal da Salesiano, uma escola que eu tenho o maior carinho, um curso de arquitetura e um curso de engenharia civil, que eu tenho o maior carinho. Eu fui coordenador do curso de engenharia civil, fui coordenador do curso de arquitetura, fui o primeiro coordenador do curso de arquitetura. Tá? Sim, eu tenho muito carinho pela Salesiano. Então, um abraço para todo mundo, um abraço para os alunos. Nós também temos muito saudade de você, porque nós apresentamos... Amém, nós também temos muita saudade de você, que a gente aprendeu muito com você. Mas vamos lá, meu amigo, fique à vontade. É isso. Tá. Bom, eu trouxe um tema para a gente conversar hoje, mas na verdade é uma reflexão, tá? É uma coisa que eu estudo, que eu gosto, que é o triste fim da arquitetura moderna brasileira. Aí você, mas como assim? O triste fim da arquitetura moderna brasileira, né? Que a arquitetura moderna brasileira, lá em 1920, ela era considerada uma arquitetura que dizia assim, era o futuro ancorado no passado. E é isso que a gente vai discutir agora. Como é que foi essa quase arquitetura moderna brasileira e o que aconteceu com ela? Bom, para a gente falar de arquitetura moderna brasileira, eu tenho que entender o que é arquitetura moderna primeiro. Quando a gente fala sobre história da arquitetura, a gente vai lá na pré-história, depois passa pelo clássico e vem românico, gótico, aí chega lá no final a Art Nouveau, a Art Deco, e aí entra a arquitetura moderna, que a gente chama de arquitetura moderna de 1890 até 1960. A arquitetura contemporânea seria a partir disso aí, né? Então, a arquitetura moderna que eu vou tratar é a arquitetura moderna de 1890 até 1950. E, mais especificamente, sobre a arquitetura moderna brasileira. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu nesse período aqui no Brasil, tá? Bom, não tem como falar de arquitetura moderna sem colocar, claro, Oscar Niemeyer. Se bem que a minha palestra de hoje não é sobre Oscar Niemeyer, tá? É sobre a arquitetura moderna que deixou de existir no Brasil, que poderia ter existido no Brasil, mas é uma arquitetura moderna... vou voltar aqui um slide aqui, peraí. É uma arquitetura moderna diferente do que a gente está acostumado. Bom, vamos lá. Como é que é a arquitetura moderna que a gente estuda na faculdade? A gente estuda a arquitetura moderna do Frank Lloyd Wright, que é uma arquitetura moderna americana. A gente estuda a arquitetura moderna do Le Corbusier, que é uma arquitetura moderna da Europa. São essas duas arquiteturas que todo professor de teoria e história da arquitetura trabalha com essas duas arquiteturas modernas. Frank Lloyd Wright, Estados Unidos, Le Corbusier, Europa. O que eu estou dizendo é que poderia ter havido uma terceira arquitetura. Poderíamos estar estudando hoje uma terceira arquitetura. Os alunos do mundo inteiro poderiam estar estudando hoje uma arquitetura moderna Le Corbusier, uma arquitetura moderna Frank Lloyd Wright e uma arquitetura moderna brasileira. Infelizmente, isso não aconteceu. E é isso que a gente vai falar hoje. É isso que a gente vai discutir hoje, é isso que a gente vai comentar hoje. Como eu disse, é apenas uma reflexão. E aí, vamos que vamos. Bom, como eu falei, não tem como... Não passou o slide, tá, Rubens? Está no 1 ainda.
Não passou o slide? Aí, passou? Não, tá no 1 ainda. Ainda não, para Nossa, mim já não estou no apareceu 3 ainda. aqui. Não, não passou nenhum ainda para mim. Opa. Agora, Mas não tem problema, depois você pode pôr no foi 2 pro e 2, continuar então? falando, que aí depois ele edita. Agora foi. Então, tá aqui. Então, agora, a arquitetura, né? Art Nouveau, Art Deco e a arquitetura moderna, como eu falei. E não tem como não falar de Oscar Niemeyer, né? Que é, assim, todo mundo quando fala em arquitetura moderna no Brasil fala de Oscar Niemeyer, mas como eu disse, o assunto hoje não é Oscar Niemeyer, tá? Eu coloquei esse slide do Oscar Niemeyer para mostrar que ele estudou na Escola Nacional de Belas Artes de 1929 a 1934. Então, quer dizer, ele foi aluno da Escola Nacional de Belas Artes de 29 até 34. O que é essa Escola Nacional de Belas Artes? Qual é a importância dela dentro da arquitetura brasileira? A Escola Nacional de Belas Artes é a primeira escola de arquitetura do Brasil. Na verdade, é a primeira escola de arte do Brasil. Ela foi fundada por Dom João VI. Para vocês terem uma ideia, passou o slide dele, Juliano? Sim, passou. Ela começou como Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios em 1816 até 1822. Foi aquele pessoal da França que veio para o Brasil e aí resolveram montar uma escola de arte e tal. Depois ela mudou de nome, chamou Academia Imperial de Belas Artes de 1826 a 1889. Depois ela passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes de 1890 a 1965 e atualmente ela faz parte da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a Escola de Belas Artes, né, da UFRJ, e essa Escola de Belas Artes da UFRJ, hoje, ela traz então toda essa história. Né? O que nós vamos falar é desse período da Escola Nacional de Belas Artes de 1890 a 1965. Né? A minha palestra de hoje vai falar desse período de 1890 a 1965, tá bom? Não tem como falar também de um outro arquiteto chamado Lúcio Costa. Eu já falei Oscar Niemeyer, né? Importante, sim, mas Lúcio Costa, nesse aspecto do estudo da arquitetura moderna brasileira, Lúcio Costa tem uma importância fundamental. O que aconteceu com o Lúcio Costa? O Lúcio Costa ele foi diretor dessa Escola Nacional de Belas Artes, de 1930 a 1931. 1930 foi a Revolução, né, de 30, e aí entrou o governo Getúlio Vargas, aquela coisa tal, e aí colocaram o Lúcio Costa como coordenador dessa Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. O Lúcio Costa, quando ele entrou, ele fez uma reformulação completa na grade curricular da Escola de Belas Artes, que incluía o curso de arquitetura, né? Por exemplo, na Escola de Belas Artes, até a entrada de Lúcio Costa, eles privilegiavam mais o pessoal da pintura, escultura. E quando o Lúcio Costa entrou, por ele ser arquiteto, ele começou a privilegiar mais os arquitetos, o ensino de arquitetura. Mas o que ele fez de mais importante foi uma reformulação em toda a grade curricular da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, do que ele chamou de modernidade. Ele alterou a grade e, com isso, ele alterou a formação dos arquitetos da época no que ele entendia, né, como uma arquitetura moderna. Então, Lúcio Costa, no governo do Getúlio Vargas, foi conduzido para ser coordenador, diretor da Escola Nacional de Belas Artes, e ele, então, fez uma reformulação da grade curricular, alterou tudo para modernizar, né, ou modernizar o ensino de arquitetura no Brasil. Tá? É importante também citar aqui o Warchavchik. Warchavchik também é um arquiteto, né, paulista, para quem já foi a São Paulo, conheceu já a casa modernista dele, aqui em São Paulo.
o Warshawski, ele é ucraniano, acabou vindo para o Brasil e acabou se envolvendo com a arquitetura moderna e tal. O Warshawski, como ele estava vinculado a essa coisa da arquitetura moderna, lembra, eu falei que o Lúcio Costa alterou a grade curricular da Escola de Belas Artes, né? Quando ele alterou, ele não foi só alteração da grade, ele também mandou embora um monte de professor e contratou um monte de professor novo. Esses professores novos que ele contratou foram todos professores ligados ao que ele chamava de uma arquitetura moderna. E o Warshawski, então, foi um dos convidados para lecionar na Escola de Belas Artes, porque ele, aqui em São Paulo, estava com uma proposta de uma arquitetura moderna, né? Tanto é, como eu falei, a primeira casa, a casa modernista, a primeira casa da arquitetura moderna do Brasil, né? É aqui em São Paulo, que é a casa do Warshawski. Bom, acontece que o Warshawski, quando ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar lá na Escola Nacional de Belas Artes, ele acabou virando sócio do Lúcio Costa. Então, ele e o Lúcio Costa montaram um escritório juntos no Rio de Janeiro, né? Bom, e quem é que estava estudando na Escola Nacional de Belas Artes no período em que o Warshawski e o Lúcio Costa montaram um escritório, né? O Oscar Niemeyer. Então, o Oscar Niemeyer foi convidado pelo Lúcio Costa e pelo Warshawski para ser estagiário do escritório dos dois. Então, esse foi o primeiro contato do Oscar Niemeyer com a arquitetura moderna, né? Foi sendo estagiário do escritório de Lúcio Costa e do escritório de Warshawski, né? Então, e tem um outro arquiteto também que a gente não pode deixar de citar, porque a gente vai falar muito dele, que é o Le Corbusier. Le Corbusier, como eu falei, ele é o pai da arquitetura moderna europeia, né? Nós temos a arquitetura moderna europeia, Le Corbusier, a arquitetura moderna americana, que é Frank Lloyd Wright, que é a arquitetura orgânica. Agora, Le Corbusier, ele tinha bom, os alunos devem saber disso, já devem ter aprendido isso, né? Mas Le Corbusier tinha o que a gente chama dos 5 pontos de Le Corbusier, ou 5 pontos da arquitetura moderna, né? Planta livre, fachada livre, janela em fita, terraço-jardim e sob pilotis, né? Toda a construção era sob pilotis, toda a construção tinha que ter estrutura escondida, porque a fachada livre, toda a construção tinha que ter janela em fita, toda a construção tinha que ter planta livre, ou seja, a parede de um andar não necessariamente coincidir com a parede do andar de baixo. Cada um podia fazer a sua disposição, né, em cada andar. Bom, Le Corbusier foi um dos arquitetos mais contestados da Europa e mais elogiado da Europa. Pra você ter uma ideia, Le Corbusier conseguiu dividir os arquitetos do mundo. Metade dos arquitetos falavam mal do Le Corbusier. Metade dos arquitetos falavam bem do Le Corbusier, né? Imagina, porque Le Corbusier era um arquiteto, um teórico, né? E ele defendia muito essa coisa da arquitetura moderna do jeito dele, lá da Europa, né? Bom, o Le Corbusier veio para o Brasil em 2 ocasiões, em 1929 e 1936, tá? Quando ele veio aqui em 1929, ele fez um monte de palestra. E uma das palestras, ou uma sequência de palestras que ele fez, foi aonde? Na Escola Nacional de Belas Artes. Ou seja, tá? A Escola Nacional de Belas Artes tinha sido palco, no ano anterior, de 1929, das palestras de Le Corbusier. Ora, eu falei para vocês que o Lúcio Costa tinha sido coordenador da Escola Nacional de Belas Artes no ano de 1930. Né? Ele ficou 30 e 31. Ora, em 29, ele assistiu às palestras do Le Corbusier e ele se apaixonou pelas ideias do Le Corbusier. Então, é óbvio que Lúcio Costa, quando fez as alterações na grade, as alterações, né, no conteúdo, nas emendas, mandou embora um monte de professor, contratou um monte de professor novo, tal, baseado
nas ideias de Le Corbusier. Então, o que a gente percebe é que, a partir de 1930, a Escola Nacional de Belas Artes, que formava, né, os principais, era a principal formação de arquitetos do Brasil, começou a trabalhar com um mote, com um viés, né, de Le Corbusier, porque foi baseado em Le Corbusier que o Lúcio Costa fez as alterações da grade. Tá? Bom, Le Corbusier veio em 29, depois a gente vai ver lá na frente que ele voltou aqui em 1936. Tá? Mas o importante é que em 1929 ele ficou um tempo em São Paulo, ele ficou um tempo no Rio, ele só ficou São Paulo e Rio. E ele fez várias palestras. Tá? As palestras do Le Corbusier foram assim, lotadas, né? Os auditórios lotados, não tinha lugar para sentar, o pessoal sentado no chão, porque ele era uma autoridade na área da arquitetura moderna europeia. Né? Na verdade, como eu falei, existiam duas correntes da arquitetura moderna na época. A arquitetura moderna de Le Corbusier, na Europa, a arquitetura moderna de Frank Lloyd Wright na América. Tá? Frank Lloyd Wright também veio para o Brasil, uma época fez algumas palestras também aqui. Tá? Bom, de qualquer maneira, assim, então ficou claro que Lúcio Costa, a partir de 1930, assume a coordenação do curso, a diretoria da Escola Nacional de Belas Artes, e ele faz uma alteração na grade curricular, alteração nas emendas, manda embora um monte de professor, contrata um monte de professor, baseado nas ideias de Le Corbusier. Então, a partir de então, a faculdade, ou o Brasil, começa a formar arquitetos baseados no que pensava Le Corbusier, que não era uma realidade brasileira, mas sim uma realidade europeia. Né? Aqui eu mostro para vocês duas fotos importantes. O Lúcio Costa, na primeira foto é o Lúcio Costa, na segunda, embaixo, é o Oscar Niemeyer. Os dois estão conversando com Le Corbusier. Ou seja, a influência do Le Corbusier sobre as ideias do Lúcio Costa, sobre as ideias do Oscar Niemeyer, foi muito forte. Então, eles dois, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, o Warschawski, que eu já falei, eles foram muito influenciados pelas ideias do Le Corbusier. E, por sua vez, a Escola Nacional de Belas Artes começou a formar arquitetos a partir de então com as ideias, né, do Le Corbusier. Bom, voltando aqui para a Escola Nacional de Belas Artes, tá? Pode olhar aqui, ó, nesse quadro está mostrando aqui, ó, de 1930 a 1931, esses foram os coordenadores da escola, tá? Os diretores da escola. 1930 a 1931, Lúcio Costa. 1931 a 1937, Arquimedes Memória. Ora, Lúcio Costa ficou um ano, 30 e 31, 2 anos, né? Foi em outubro, mais ou menos, de 31, ele foi demitido. 1930, 1931, quando ele fez toda a proposta de alteração. Mas ele foi demitido pela diretoria da escola, pelo conselho da escola, acharam ele muito de vanguarda tal, e o pessoal demitiu o Lúcio Costa, e no lugar do Lúcio Costa entrou o Arquimedes Memória. Esse Arquimedes Memória, percebam que ele ficou de 31 a 37. A primeira coisa que o Arquimedes Memória fez quando entrou foi repensar o ensino de arquitetura baseado na teoria de Le Corbusier. Falei, peraí, nós não temos uma arquitetura brasileira, nós não temos uma história, nós não temos uma arquitetura que começou lá no colonial. Por que a gente não pode trabalhar numa arquitetura moderna que não seja baseada na arquitetura de Le Corbusier? E sim, baseada na história da colônia brasileira. Quer dizer, pegar a colônia brasileira, a arquitetura colonial, pegar toda a estrutura, pegar o Art Nouveau, pegar o Art Deco, principalmente, né? O colonial mais o Art Deco, juntar tudo isso e pensar no futuro, mas pensar no futuro olhando para o passado. A gente não pode pensar no futuro ignorando o passado. Então, é melhorando o passado, pensando no futuro. Essa é a ideia do Arquimedes Memória. E aí, né, dá para perceber que há uma animosidade entre eles. Afinal, o Lúcio Costa foi demitido
né? Não pediu para sair, ele foi demitido. E no lugar dele entrou Arquimedes Memória. Arquimedes Memória, como eu falei, então tinha outras ideias. Ele pensava numa arquitetura moderna brasileira, que a gente chama de, na época, chamava de neocolonial. O que é neocolonial? Neocolonial é uma arquitetura colonial brasileira, com raiz brasileira, né? Junto com a arquitetura Art Deco, que é uma arquitetura até então moderna, Art Deco, né? Pra vocês terem uma ideia, Art Nouveau e Art Deco foi quando houve a industrialização da arquitetura, né? Quando você vem até neoclássico e tal, quando entra o Art Nouveau, que é a parte de ferro, de aço, né? Depois o Art Deco, é quando houve uma industrialização da arquitetura, ou seja, a Revolução Industrial, né, começa a fazer efeito na arquitetura. Quando a gente, por exemplo, deixou de fazer uma janela e comprar uma janela pronta numa loja de materiais de construção ou coisas, né, desse tipo. Então, o Art Nouveau e o Art Deco é caracterizado principalmente, claro, tem outras coisas, mas principalmente pela industrialização da arquitetura ou dos elementos de arquitetura. E aí o Arquimedes em Memória, não só ele, né, um grupo de brasileiros achava que a gente pegasse a arquitetura colonial brasileira e juntasse com o Art Deco, né, e a gente teria uma modernidade na arquitetura brasileira e a gente poderia, a partir de então, ter uma arquitetura moderna brasileira com raiz no Brasil. Né? Essa é a ideia do Arquimedes Memória, contrária do Lúcio Costa, que ainda pensava que a gente tinha que trabalhar com a arquitetura de Le Corbusier, né? Com a arquitetura europeia de Le Corbusier. Bom, é importante saber assim, Lúcio Costa, então, foi o coordenador do curso da Escola Nacional de Belas Artes, ele foi demitido e entrou no lugar dele Arquimedes Memória. É óbvio que os dois não se bicavam, porque um foi demitido, o outro entrou no lugar dele, tem aquela coisa toda que vocês sabem como é que é, né? Bom, quem é Arquimedes Memória, então? Né? Arquimedes Memória é considerado um dos melhores arquitetos brasileiros, né? Ele é do Rio de Janeiro. Eu tenho um texto aí, eu vou ler para vocês, é uma citação do próprio Arquimedes Memória, quando ele fala da arquitetura moderna, né? Como ele define a arquitetura moderna, segundo ele, né? Infelizmente, no momento atual, existem duas correntes distintas. A considera o arquiteto exclusivamente um artista, um idealizador, outra que julga ser ele um técnico, e, ao meu ver, o arquiteto deve ser as duas coisas, ao mesmo tempo. O que ele quer dizer com isso? É mais ou menos baseado em Bauhaus, né? Porque qual é a ideia da escola Bauhaus? Você tinha em Bauhaus o artesão, que não entendia nada de teoria, nada de arte, mas ele era um artesão, fazia. Você tinha o teórico de arte, o artista, mas que não entendia nada da produção. O que Bauhaus fez? Bauhaus juntou, né? E aí, numa escola só, você aprendia a arte e aprendia a execução, a artesanato, né? Então, a ideia do Arquimedes Memória é mais ou menos isso. Quer dizer, o arquiteto é um camarada que tem que entender como técnico e tem que entender como artista, né? Talvez, lá como Vitrúvio falou, lá, 100 anos antes de Cristo, né? Venustas, né? Bonito, tem que ser belo, utilita, tem que ser útil, né? E tem que ser sólido. Então, a arquitetura é isso: ciência, arte, ciência e tecnologia. E o Arquimedes Memória defendia isso, né? Que ele achava que o arquiteto tinha que ser um técnico e um artista ao mesmo tempo, tá? O arquiteto moderno não pode deixar de conhecer os sistemas gerais da construção, bem como não pode ignorar a economia política, a parte que regula as relações do homem com as coisas e os bens. Essa era a ideia do Arquimedes Memória, ia contra as ideias, né, do Lúcio Costa.
Então, quando o Arquimedes Memória assumiu a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, ele, de novo, fez uma alteração na grade curricular, demitiu alguns professores e refez a grade curricular, pensando na formação de um arquiteto diferente. Tá? Então, o que ele defendia? Ele defendia uma arquitetura moderna brasileira, que na época ele chamava de neocolonial. O que era esse neocolonial? Neocolonial era uma mistura do colonial brasileiro, lá atrás, na origem, 1500, 1600, e o Art Deco, que era a industrialização da construção. Veja que interessante. Ele está misturando o colonial brasileiro, uma coisa de raiz, Brasil, com a indústria da construção civil, que era o Art Deco. Ele entendia que isso faria o que a gente entendia como, o que eles entendiam como uma arquitetura moderna brasileira. A industrialização com base no colonial brasileiro, quer dizer, um colonial melhorado. Mas essa ideia não era só do Vladimir Memória, ele fazia parte de um grupo que defendia essa arquitetura moderna brasileira, né, chamada de neocolonial, né? Então, o estilo neocolonial do Brasil está ligado à busca de uma arte nacional. Tá? Quem começou com isso foi esse arquiteto Ricardo Severo, em 1914, na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, quer dizer, a neocolonial começou em São Paulo. Ele fez uma conferência lá, né, a arte tradicional do Brasil, onde ele lança, então, a ideia dessa arquitetura neocolonial, e que foi, na época, né, foi abraçada por um conjunto de arquitetos brasileiros. Os arquitetos brasileiros entendiam, claro, menos ao grupo do Lúcio Costa, né? Eles entendiam que a arquitetura neocolonial era efetivamente um marco ou o início de uma arquitetura moderna brasileira. Então, em 1914, tá? Eles começaram esse trabalho moderna. E aí foi para o Rio de Janeiro em 1920. Ora, foi para o Rio de Janeiro em 1920, então, quer dizer, pegou ainda, né, a ideia da Escola Nacional de Belas Artes antes do Lúcio Costa assumir. Ocorre que essa força que foi para o Rio de Janeiro, quando foi para o Rio de Janeiro, acredite se quiser, teve adesão do próprio Lúcio Costa. O Lúcio Costa foi, na época, um arquiteto que trabalhava no neocolonial. Ele tem vários projetos, né, o Lúcio Costa, que ele trabalhou com o estilo neocolonial. O estilo não, né? Não fala estilo. Com a ideia do neocolonial. Então, só que o Lúcio Costa trabalhou com isso de 1920 até 1929, quando, então, ele conheceu, pelas palestras, ele conheceu Le Corbusier. E aí ele mudou de ideia. Mas o Lúcio Costa foi uma das pessoas no Rio de Janeiro que apoiou intensamente o movimento neocolonial. Tá? Então, até Lúcio Costa, quando jovem, ele também foi adepto do movimento. Ele projetou, dá para ver até hoje, tá? Existe hoje lá no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro, vários projetos do Lúcio Costa em que são feitos com da forma neocolonial. Só que Lúcio Costa mudou, tá? Só para você ter uma ideia, eu consegui aqui 2 citações do Lúcio Costa. Veja a primeira citação que o Lúcio Costa faz, ó. Quando ele era, em 1920, tá? Quando ele era adepto da arquitetura neocolonial, que era a base de uma nova arquitetura moderna brasileira. Olha o que ele fala. Para que tenhamos uma arquitetura logicamente nossa, é mister procurar descobrir o fio da meada, isto é, recorrer ao passado, ao Brasil colônia, e todo o esforço nesse sentido deve ser recebido com aplausos. Olha que elogio que ele faz para a arquitetura neocolonial. Mas depois, quando ele conhece Le Corbusier, ele muda. E aí tem uma citação também do próprio Lúcio Costa, onde ele diz assim:
não é preciso que exista a preocupação de se fazer um estilo nacional. Não. O estilo vem por si. Não é necessário andar estilizando papagaios e abacaxis. Vejam a contradição da mesma pessoa, na época de 1920, né, falando do neocolonial, e depois que ele conhece Le Corbusier, e depois que ele tem esse contato com Le Corbusier, e que ele se apaixona pela arquitetura moderna europeia, em detrimento de uma possível arquitetura moderna brasileira que poderia surgir, que estava surgindo nesse momento. Então, essas duas citações são aí do Lúcio Costa. E aí, o que acontece? Aí começam os problemas. Em 1965, o ministro Capanema, que era o ministro da Educação e Cultura, acho que era Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública, tá? Deixa eu só ver aqui meu horário aqui. Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública. Esse ministro Capanema, ele quer fazer um prédio. Ele acabou de entrar, né? Governo Getúlio Vargas, pós-revolução, tal, e ele quer fazer um prédio, um grande prédio para o Ministério da Educação, que era na época era no Rio de Janeiro, né? Ele quer fazer esse prédio. Então ele faz um concurso. E esse concurso, né? Então tem aí os 3 vencedores. Em terceiro lugar, entrou o arquiteto Gerson Pinheiro. Em segundo lugar, foi o arquiteto Rafael Galvão. E vejam, quem é que ganhou em primeiro lugar o edifício que hoje chama edifício Capanema, por causa do ministro, chamava Capanema. Quem é que ganhou em primeiro lugar o concurso para o edifício do Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública? Arquimedes Memória, ou seja, aquele que era adepto à arquitetura neocolonial, aquele que foi o coordenador do curso que substituiu Lúcio Costa, né? E ele fez um projeto maravilhoso, baseado na arquitetura neocolonial, e esse projeto ganhou disparado em primeiro lugar no concurso, tá? Infelizmente, a gente não tem muitas imagens do projeto. Eu consegui essa imagem aqui, mas dá para perceber que tem parece um pouco um Art Deco, né? Aquela coisa do simetria, um plano mais elevado no centro. É a característica do Art Deco, né? Art Deco não é isso. Aqui é igual aqui, e no centro tem uma coisa maior, né? E a simetria e tal. Então, que hoje chama Palácio Capanema. Quem é que participou desse concurso também? Lúcio Costa. E outro, né? Não só o Lúcio Costa também. Vai saber o que aconteceu nos bastidores, tá? O que o ministro Capanema fez? Ele deu o prêmio para o Arquimedes, né? Não foi um concurso. Para o E aí, né, o ministro chama o Lúcio Costa e fala assim: eu vou dar o prêmio para o Arquimedes Memória, mas não vou construir o prédio. E aí, Lúcio, para fazer um novo projeto de um edifício que tinha sido feito um concurso, e quem tinha ganho o concurso foi o Arquimedes Memória, com arquitetura neocolonial. Tá? Mas aí, o que ele disse, ele não correspondia aos anseios do ministro Capanema. Ele tentou justificar, tá? Que falava que eles queriam uma coisa mais moderna, Estado Novo, Getúlio Vargas e tudo mais, então queria uma coisa mais... aí o ministro pagou o prêmio para o Arquimedes Memória, só que ele nomeou o Lúcio Costa
para elaborar um novo projeto. Para não ficar chato, como o Lúcio Costa tinha concorrido também e tinha perdido, para ele dar para o Lúcio Costa, ele fez o seguinte, ele falou, não, então eu vou nomear uma comissão capitaneada pelo Lúcio Costa, quer dizer, chefiada pelo Lúcio Costa, mas uma comissão de arquitetos para fazer um novo projeto para o que hoje é o Palácio Capanema, né? O que era o prédio que o Arquimedes Memória tinha ganho o concurso. Então, ele pagou o prêmio por Memória, mas nomeou o Lúcio Costa uma comissão, para essa comissão, então, refazer o projeto, fazer... Essa comissão, ela foi coordenada pelo Lúcio Costa, mas ela constou com o Reide, né? O Carlos Leão, o Hernani Vasconcelos, Jorge Machado, e aí eu estou falando de 1933, era estagiário do Lúcio Costa, mas nessa época ele já era formado. O que eles fazem? Eles convidam o Le Corbusier para prestar uma consultoria. Que, na verdade, o que acontece com essa consultoria? O projeto que substituiu o projeto ganhador é um projeto que tem janela em fita, sob pilotis, planta livre, fachada livre e terraço-jardim. Ou seja, quem fez, na verdade, esse projeto foi o Le Corbusier. Acabou influenciando toda a equipe como Le Corbusier. Quais são os 5 pontos do Le Corbusier? Janela em fita, planta livre, sopilotis, terraço jardins e que mais? Fachada livre. Então, nessa hora, o que acontece? Tiram um projeto baseado numa possível arquitetura moderna brasileira, que era o neocolonial, que com certeza, né, ela caminharia para uma arquitetura moderna brasileira, e colocam uma arquitetura que nós chamamos de corbusiana, colocam uma arquitetura de Le Corbusier. É meio confuso essa história desse concurso aí, sabe? O que passou nos bastidores, ninguém sabe, tá? Mas, de qualquer maneira, lembra-se que Lúcio Costa, que assumiu, né, no lugar de um projeto do Memória, e Lúcio Costa tinha sido demitido porque o Memória assumiu o lugar de Lúcio Costa. Então, tinha uma animosidade entre os dois. Então, o que se passou nos bastidores, ninguém sabe, mas a gente tem mais ou menos Capanema, considero o primeiro casa modernista, mas eu não considero esse projeto o primeiro edifício moderno brasileiro, porque ele é um edifício feito por um arquiteto, com todo o respeito ao Le Corbusier, não estou falando mal dele, mas é um arquiteto com uma realidade europeia, com umas ideias da Europa, não tinha nada a ver com o Brasil. Então, o edifício Capanema existe até hoje, ele é tombado, tal, mas ele é um edifício moderno, porém, uma arquitetura moderna corbusiana, tá? E aí, com todo esse episódio, nasce o que a gente chama de episódio da instalação efetiva da arquitetura modernista corbusiana no Brasil. A arquitetura neocolonial, a partir desse ponto, morre. Arquimedes Memória, ele ficou tão desgostoso de tudo isso que aconteceu, que ele deixou de brigar, ele ficou no canto dele, ele foi acabaram uma nova arquitetura moderna no mundo, né? Nós teríamos aqui uma arquitetura moderna corbusiana, que é europeia, uma arquitetura moderna Frank Lloyd Wright, que é americana, e teríamos uma arquitetura moderna brasileira para ajudar, só que com isso essa arquitetura brasileira
ela sucumbiu, né? Morreu. Então, eu sempre falo, né, que a arquitetura neocolonial, ela era o quê? Ela era o futuro ancorado no passado. E é o que a gente tem que ter na vida da gente. A gente sempre tem que pensar em projeto futuro, mas nós não podemos abandonar o nosso passado. Não existe ruptura, né? Ou a gente pode pensar numa coisa do futuro, mas a gente tem que lembrar que nós temos um passado. E temos que aproveitar o que é de bom no nosso passado. Então, a arquitetura neocolonial era isso. Era uma arquitetura pensando no futuro, mas ancorada no passado, que poderia ter sido uma arquitetura moderna brasileira, poderia ter sido um ícone, né, da arquitetura brasileira. Então, ela deixa de existir, ela sucumbe de maneira melancólica. Tá? Todo mundo desistiu, Arquimedes Memória aparentemente entrou em depressão, e aí a coisa foi e acabou morrendo, né? E daí para frente, eu não preciso contar, que daí para frente todo mundo já sabe da história, né? A partir daí, o rumo da arquitetura moderna brasileira é outro, ele muda. Então, daí todo mundo sabe da história. Bom, eram essas ideias que eu queria passar para vocês. Como eu falei, são reflexões, né? São coisas que eu penso, que eu estudo, né? Coisas que eu imagino, e aí cada um agora toma a sua decisão, tá bom? Cada um sabe o que faz. Era isso. Muito obrigado, tá? E eu fico à disposição, se quiserem. O meu e-mail fica aí disponível para vocês, é meu sobrenome, guilhermate@gmail.com. Se quiserem, aceito sugestões, aceito críticas, aceito, né, elogios, se quiserem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, assim, a gente tem que saber um pouco, se a gente pretende trabalhar com a arquitetura, a gente tem que saber não só aquilo que é bonito, tem que saber também os bastidores. Beleza? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, assim, o maior orgulho de estar falando aí com o pessoal da Unisalesiana, uma escola que eu tenho o maior carinho. Falou, Juliano. Rubens, eu queria te agradecer, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia aos participantes, né? E que vai agregar muito à vida profissional e pessoal deles como futuros arquitetos e engenheiros que vão sair em breve, né? Então, em nome do Unisalesiano, eu só tenho que agradecer a sua participação no nosso quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Deixar aqui o meu muito obrigado. Eu falo sempre para todos, assim, da importância que você teve na minha vida. Não estou fazendo nada, eu acho que não é nada do que mais justo do que eu aprendi com você. Se não fosse você ter me ofertado algumas oportunidades, talvez eu não estaria aqui onde eu estou. Você sabe do carinho que eu tenho por você, do respeito, da admiração. Você me ensinou muito na área acadêmica, me ensinou muito na área que eu tenho atuado hoje também, além de professor, mas também aprendi muito com você na parte de perícia judicial, que eu sei da sua enorme competência. Então, assim, em nome do Unisalesiano, em nome meu, agradecer o seu aceite, agradecer o seu tempo e ter nos proporcionado tantas informações, né, que eu acho que ainda nos dias de hoje acabam faltando para os profissionais entender mais o que é isso. Então, eu só tenho que agradecer e me sentir lisonjeado de saber que você faz parte aí da minha história e ter a sua amizade. Muito obrigado, Rubens. Juliano, eu que agradeço, tá? Nunca se esqueça que para qualquer pessoa crescer na vida, ela precisa de o que a gente chama de PAT: potencial, talento e ambiente. Quando você fala que você me agradece e tal, na verdade você me agradece pelo ambiente. Você estava lá no momento certo, no lugar certo. Se você não tivesse potencial, você não seria o que você é, tá? E você tem muito talento e muito potencial, e eu sempre acreditei nisso, tá bom? Agradeço. Da arquitetura, tenho o maior carinho, tenho saudade de vocês. Estamos sempre à disposição. Obrigado, eu agradeço, meu amigo.